todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Este é um programa que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Trabalho. E meus amigos e minhas amigas, hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar um querido confrade, um estimadíssimo amigo e um acadêmico de escola que eu tenho no meu coração e na minha mente. Sou um profundo admirador da sua intelectualidade e sou um fã declarado da sua humanidade. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês, o professor Dr. Nelson Manriche, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também nosso presidente honorário da Academia Brasileira de Trabalho, e a gente brinca imensamente, como ele tem lá uma avó que é Pamplona, a gente diz, é o meu primo, é o meu primo, é o meu primo, meu amado Nelson Manriche, que bom recebê-lo aqui no ABDT e Memória Viva. Bom dia, Pamplona. Que alegria falar com você, meu primo querido, há tantos anos que convivemos nessa caminhada. Saúdo os demais amigos, confrades que integram a academia. Que honra, que prazer. Agora, o Pamplona fez algumas menções aí, eu acho que não está falando de mim, não. Acho que ele se enganou no Estou convite. falando sim, meu povo, meus amigos, para vocês saberem, esse moço bonito foi meu avaliador no mestrado, no já distante ano de 1997. Olha só para você ver há quanto tempo as nossas histórias estão unidas. E meu amado Nelson Manriche, nós precisamos, o pessoal quer saber um pouco da sua história, onde você nasceu, quando você nasceu, onde você teve seus estudos fundamentais. Esse é um momento assim, Nelson Manriche por Nelson Manriche. A palavra é sua, meu querido. Obrigado, Pamplona. Muito obrigado. Eu já coloquei tudo isso naquele livro que nós escrevemos na Memória da Academia e vamos retomar isso, óbvio, né? Eu sou catarinense, nasci no município chamado Rio do Sul, que fica no Alto Vale do Itajaí. Eu nasci no dia 2 de fevereiro de 1947. Mas um, já um pouco de caminhada. E eu fiz a minha escola primária no interior de Santa Catarina. E um belo dia apareceu lá no colégio onde eu estudava um irmão marista, que eu não sabia nem o que era irmão, menos ainda o que era marista, né? Era um religioso da congregação dos irmãos maristas e estava recrutando garotos para irem para o seminário. Na verdade, os maristas não têm seminário, tem juvenal. Os seminários são aqueles que você formar para padre. E eu fiquei entusiasmado com aquela ideia de estudar. Então, eu acabei indo para o Colégio dos Maristas. Isso foi, o primeiro ano que eu fui foi em 1958. Eu fui para o Colégio dos Irmãos. Eu tinha 10 anos e foi em janeiro. Em fevereiro eu completei 11 anos. E aí fiquei nos Maristas eh, até 1921. Fiquei 11 anos com os Maristas. E nos Maristas eu fiz, então, terminei o meu estudo primário, fiz o clássico, e naquele tempo podia fazer o clássico ou o científico, né? E também tinha uma terceira possibilidade, que era fazer a escola normal. E eu amava o Colégio dos Irmãos Maristas, abracei a vocação, eu me identificava com aquela ideia de educador, de trabalhar com jovens, né? Padre Champagnat, que foi o fundador dos Maristas, tinha esse ideal. E eu me identifiquei muito com aquilo lá. E eu, então, resolvi fazer o clássico, porque a Em minha que ano, viu? ideia, né? Em que ano isso? Isso foi em 1970. Agora, depois eu vou colocar Mas, essas datas no lugar. ah,
Você me pegou meio de surpresa Não, eu aqui. peguei, não, é porque você falou o ano que nasceu, depois falou 1921, eu disse, espera um pouquinho, deixa eu acertar esse negócio aqui. Não, não, então, eu saí dos maristas quando fui para São Paulo fazer o meu curso de Direito em 68. Perfeito. E sessenta e essa, oito. e você já levantou a bola para mim. Eu quero saber como é que o direito surgiu em sua vida. Não, mas antes quero dizer para você o seguinte, que eu fiz o clássico, que era preparar para o curso de Direito, e ao mesmo tempo eu fazia a escola normal, de manhã. Hum, Então foi assim para mim uma coisa incrível. Eu fazia ainda curso de francês, o curso de inglês, era a escola Aliança Francesa, e então era, eu estudava o dia todo. Os maristas era uma coisa incrível. E ainda me dedicava à educação de jovens, cuidava de garotos. Nós tínhamos times de futebol, então era muito interessante. Aí eu fui fazer um estágio pela escola normal, que eu tinha que fazer 6 meses de estágio, senão não tinha diploma de professor primário pelo estado do Rio Grande do Sul. E então, naquele tempo, não tinha escola, não tinha nenhum curso superior que começasse no metade do ano, e me colocaram numa escola na Bahia, no interior da Bahia, em Senhor do Bonfim. E lá, então, eu me dediquei à educação de jovens, dava aula, e criei um curso de alfabetização de adultos, etc. Isso eu tinha 19 anos, né? E aí os irmãos não queriam que eu fosse fazer o curso de direito. Isso me aborreceu muito, porque o meu sonho era ser advogado, incrível, né? Era um sonho desde criança. Eu era muito jovem, eu me lembro disso. Eu gostava muito da ideia de ser advogado. Eu não sabia nem o que era ser advogado, mas eu queria ser advogado. E então, como os irmãos não me permitiram fazer o curso de direito, eu tinha que permanecer na congregação, dando aula, etc. E eu falei, então, quero pedir licença para me retirar. Aí tive autorização do irmão provincial, saí da congregação e fui para São Paulo para fazer atrás do meu sonho, que era ser advogado. E aí eu cheguei em São Paulo, não conhecia São Paulo, tinha uma irmã que morava lá, minha irmã querida, a Nilza. E aí eu fui do Lago, fui procurar onde ficava a faculdade de Direito, não sabia onde era. Fui de manhã cedo já, lá para a cidade universitária. Passei o dia todo lá, não era lá, mandaram voltar para o centro, lá em São Francisco. Cheguei lá, aí eu fui lá na Atlética, né, me lembro, entrei na faculdade, e logo em frente assim tinha Atlética, e um gaiato qualquer ela falou: Olha, você veio aqui procurar o quê? Você quer ser advogado ou quer ser político? Falei, não, eu quero ser advogado, então não é aqui. Aqui, aqui nessa escola se formam políticos. Você tem que ir lá na PUC, lá em Perdizes. E aí no dia seguinte fui procurar onde era esse tal da PUC, em Perdizes. E lá então eu descobri que ia fazer o curso lá, e ainda eu estava em dezembro, eu cheguei em São Paulo dia 5 de dezembro, né? E de 68. E aí, em 69, eu passei no vestibular evidente, dava aula de inglês, dava aula de história, então eu era professor já, dava aula há muito tempo. E aí resolvi fazer o curso de Direito na PUC, porque a PUC formava advogados e a Largo São Francisco formava políticos. E fiz o meu curso. E veja que naquele tempo, uma das matérias mais difíceis para entrar no Largo São Francisco era latim, né? Latim era o que eu estudava todo dia, né? Então nós rezávamos em latim, e tínhamos aulas de latim, então eu tinha muita facilidade. Então, evidente que não era para eu fazer o curso de Direito lá em São Francisco, embora tivesse essa facilidade. Fui fazer na PUC, amei o curso da PUC, grande e gloriosa PUC. Fiz lá os meus 5 anos e depois eu acabei fazendo, eh, descobri que tinha um curso de mestrado no Lago São Francisco e me matriculei. Comecei meu curso de mestrado. Agora eu estou ruim de data, né? É, e naquele tempo eu trabalhava com o professor Magano. Eu sou da turma de 73, né? Eu entrei em 69 na PUC, me formei em 73. Em 74 já comecei o curso de mestrado. Naquele tempo eu trabalhava no escritório do professor Cássio e do professor Magano. E foi uma coisa incrível, porque um dia eles falaram lá que precisava
um advogado trabalhando no escritório, etc. Gostei da ideia, o professor Cássio foi meu professor de Direito do Trabalho e acabei indo, então, trabalhar no escritório dele, mas não porque foi uma escolha minha, foi algo que aconteceu. Né? Eu acho assim que na vida você não faz muitas escolhas, você tem oportunidades, né? E aí você vai para frente e porque você se preparou e tem uma base, né? Então não basta ter oportunidade. A vida exige capacidade, se está preparado. E fiquei no professor Cássio, acho que 2 anos, trabalhei lá, foi um estágio incrível, né? Mas já como advogado, já formado. E logo na sequência eu fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, a partir de 75. Foi uma das experiências incríveis que eu tive na minha vida, né? Eu comecei lá em São Bernardo, no tempo que quem assumiu a presidência foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era um sindicalista famoso. Ainda não era, ele começou, o irmão dele, que era muito famoso. E ele organizou uma equipe de advogados lá, e um advogado que eu era muito amigo meu, querido, era o Maurício de Oliveira Soares, que depois foi prefeito de São Bernardo. Conheci o Almir Pazianotto, grande amigo, ele era encarregado do direito sindical. E eu tinha lá um estagiário de direito que era muito esforçado, Raimundo Simão de Mello. Trabalhamos juntos lá, né? E aí, no final, eu fiz um concurso para o Ministério do Trabalho e trabalhava concomitantemente no Ministério do Trabalho e no sindicato, né? Depois que eu passei no concurso do Ministério do Trabalho, eu só não fazia mais audiência, não podia advogar, e o sindicato fez uma proposta para eu ficar o tempo integral lá, mas eu não conseguia fazer um ajuste de conta. Naquele tempo, o sindicato não cobria a diferença que eu ganhava no Ministério do Trabalho, acabei saindo, então, do sindicato, né? E é óbvio que antes disso eu tinha trabalhado no banco, fui gerente do Itaú. Já no terceiro, quarto ano, eu já fui gerente do Itaú. Mas o Itaú não aceitou que eu ficasse no banco como advogado, eu tinha que continuar como bancário. Então, eu resolvi sair do banco, fui trabalhar no Cássio. E aí, de lá, do professor Cássio, eu fui para o Sindicato dos Metalúrgicos. De lá, eu fiquei na Inspeção do Trabalho, ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado lá de São Francisco, e depois eu fiz toda a minha carreira lá, né? E no final eu acabei dando aula, eh, muitas aulas. Eu inicialmente eu me lembro que eu comecei aulas no Mackenzie, comecei lá no Mackenzie em 1977. O meu amigo querido Robortella, Luiz Carlos, meu querido irmão, trabalhamos juntos no escritório do professor Magano, fizemos juntos o mestrado, nos preparamos, né? E estudamos juntos. E a primeira exame de proficiência em língua foi em francês, né? Estudamos juntos francês, etc. E aí o Luiz Carlos ele acabou deixando para fazer mais tarde o mestrado, depois ele acabou fazendo só o doutorado lá em São Francisco. Eu concluí o mestrado, depois concluí o doutorado, fiz livre docência e depois eu fiz o concurso para titular lá em São Francisco, ao mesmo tempo que eu dava aula no Mackenzie. Depois eu acabei fazendo um concurso para dar aulas em Franca, né? Lá na Unesp, em Franca. Isso foi em 1986. Fiquei 4 anos em Franca. Era uma loucura. Meus filhos eram pequenos, tinha, a mulher também era muito doente, ela tinha esclerose múltipla, então era uma batalha, né? E depois apareceu a oportunidade para eu dar aula também na Fundação Getúlio Vargas, então eu dava aula em muitos lugares, em escolas boas, assim. Até eu me lembro que quando eu fiz o concurso para ingresso na USP, eu fiz 3 concursos, não tinha padrinho, né? Quando a gente tem padrinho, é mais difícil. No terceiro concurso, quem esteve na minha banca foi o professor Zé Pastore, né? Um deles, né? E ele falou até assim: puxa, você dá aula em tanto lugar, você prepara as suas aulas? Eu falei: óbvio que eu preparo as minhas aulas, não consigo dar uma aula sem preparar. Bem, enfim, então eu conseguia, no Ministério do Trabalho, conciliar a minha vida acadêmica também. Até depois me aposentei no Ministério do Trabalho
e fui só advogar. Então, é mais ou menos isso, Pamplona. Não sei se eu respondi um pouco a tua pergunta, que o meu sonho era ser advogado. Eu não sabia bem o que era ser advogado e abracei esse sonho e concretizei esse sonho, né? E sacrifiquei um outro sonho, que era ser marista, né? Hum. E não me arrependo, não. Não me arrependo porque foi um aprendizado muito grande. Os irmãos maristas ensinam você a ter humildade, a ter simplicidade, ter modéstia. Esse é o lema do irmão marista, né? E servir os outros e ser educador. Então, eu tenho muita gratidão aos irmãos maristas. Eles me resgataram quando eu saí do interior de Santa Catarina para seguir minha carreira, né? A carreira que eles vão estudando em diversos colégios, porque você começa, por exemplo, a fazer eu comecei no primeiro ano, em 58, né? Acabei o meu primário e tal, e fui para o Rio Grande do Sul, e aí fui para Passo Fundo, finalmente, fazer o meu último ano do colegial, e aí fui para Caxias do Sul. Então, foi toda essa carreira aí com os irmãos maristas. E eu tenho gratidão profunda por eles, né? E Para não ter. gratidão é um exercício de coerência do coração, meu primo. E É, eu acho fantástica a sua história de vida e tantas coisas que você nos revelou, expressa ou a implícita nesse discurso e que conta a sua vocação. Na época para o sacerdócio, mas também um desejo imenso de atuar no direito, e atuou na advocacia, mas atuou também no Ministério do Trabalho, atuou muito no magistério, assisti a sua prova para livre docente e para titular na USP. Eu sei o seu imenso valor e que tem construído uma carreira admirável. E é justamente agora que eu quero ir nessa perspectiva, né, de conhecendo toda essa sua formação e a sua base, como é que surgiu a Academia Brasileira de Direito do Trabalho em sua vida? Porque, meus amigos e minhas amigas, eu quero que ele conte como foi o ingresso, mas ele tem uma história enorme dentro da academia. Porque, além disso, ele participou de diversas gestões, tornou-se presidente honorário, continua no Conselho Curador, atuou em vários cargos de diretoria antes de ser presidente. Então, eu quero que você conte um pouco essa história para o nosso público. muito bom, Pablo. Eu vou contar tudo isso, tem pouco tempo, né? Tem umas 3 horas ainda. Mas só retomando um pouquinho do que você Pois não. falou, eu sempre digo assim que eu tive a felicidade de transitar nas áreas importantes do direito do trabalho. Primeiro, eu não sabia direito o que que era o direito, né? Que era ser advogado. Depois também, quando eu escolhi, aceitei o convite de trabalhar no escritório do professor Magano e do professor Castro, também não sabia o que era ser advogado trabalhista. Por que que eu fui? Então, é engraçado isso, porque você pode pensar que você tem decisões na vida que resultam de determinismos históricos. Não é, resultam de decisões que você toma, mas às vezes decisões por motivos não muito claros, mas que você construiu no seu interior, não é, por desejos, por sonhos, né? Eu não sabia muito bem o que que era academia, não tinha muito o que que ela era, qual era o papel da academia, etc. Eu me lembro muito do professor a Mauri, com quem eu trabalhei lá no ele lá em São Francisco, foi meu professor no pós-graduação, foi meu orientador no doutorado. Então, ele era presidente da academia, o professor Cássio também, né, foi presidente da academia. Então, eu tinha uma ideia muito vaga da academia, mas mais por a projeção dessas grandes figuras, né? E também do ministro Arnaldo Susequinde, que era assim, um mito para nós, né? E aí, eu não me lembro quem foi que um dia veio falar para eu me candidatar, etc. E eu me candidatei. Eu me lembro que eu me candidatei, não fui eleito, eu só consegui ser eleito na terceira tentativa. Então, eu sempre falo para aqueles que querem entrar na academia, não desistam, não, vai tentando. Um Eu dia, também não desisto. Eu entrei na segunda. Eu digo para é, todo mundo a mesma coisa. então, o que que eu vou fazer? Aí, eu não me lembro bem, assim, sabe, Pamplona, dessa época.
do ano que eu entrei, exatamente, do meu ingresso. Tudo isso para mim está um pouco nebuloso. Não foi alguma coisa que eu tinha muita atividade, assim, muita atividade acadêmica, etc. Mas aos poucos eu fui assim eh, tendo assim uma paixão pela academia e me dedicava, gostava, achava que era interessante. Eu já fazia muitos eventos lá em São Francisco, quando eu era chefe de departamento lá, organizávamos café da manhã, encontros, etc. Então, e aí comecei a fazer parcerias com a própria academia. No fim, eh, acabei me envolvendo lá, e me chamaram lá para compor uma determinada diretoria. E, finalmente, um dia, eu acho que foi exatamente, eu me lembro muito bem, por exemplo, da posse da ministra Cristina Peduzzi, né? Lá em 2002, me lembro muito bem disso. E depois, as sucessões seguintes, né? Inclusive depois quando o Jorge Nor tomou posse, eu era o vice do Jorge Nor, mas eu Eu, já era, tinha algum eu cargo de acompanhei bem diretoria. essa história, porque eu entrei na gestão do Floriano, aí já virei diretor na gestão do Rodrigues Pinto, e aí na gestão da Maria Cristina me tornei secretário, e você segundo vice-presidente. Ah, então era Aí assim, foram isso. 2 mandatos da Maria Cristina, você como segundo vice-presidente, depois o mandato do Georgenor, 2 mandatos do Georgenor, você como primeiro vice-presidente, e aí naturalmente É, ascendeu à presidência. Eu conheço essa história. exatamente, foi isso. E aí eu me lembro muito bem do seguinte, que havia assim essa alternância, né? De você era o segundo, depois era o primeiro, depois você era o secretário, depois você ia para presidente. Eu me lembro que eu até fiquei assim pensando, né? Puxa, por que que o Pamplona é tanto tempo secretário? Não tem sentido. Então, aí eu me lembro muito bem, Pamplona. E aí eu falei, não, agora você vai ser o vice na minha chapa. E de fato você foi, depois na sequência foi o presidente. Eu achava que era natural, você tinha sido tanto tempo é, secretário, né? E isso foi até um determinado momento, depois houve lá umas rupturas da academia, por alguns motivos, não vem ao caso, mas de qualquer maneira sempre houve essa transição sempre tranquila, né? E, e eu me lembro da minha posse em 2010, né? E aí eu fui reeleito em 2012, e aí houve até uma reunião no gabinete da Cristina, no final de 2014. Eu tenho essa foto. Aliás, a Cristina mandou para mim esses dias essa foto, né? Nós estávamos mais de 20 colegas no gabinete dela em que me pediram para que eu fosse presidente do terceiro mandato. Não sei se você se recorda disso. E aí eu me lembro de uma coisa que eu falei. Eu falei, uma academia que tem 100 membros, não tem alguém que assuma a presidência, né? Tem que ser o mesmo, tem que continuar o mesmo, então eu também não quero ser dessa academia, porque tem que ter alternância no poder. E evidente que eu gostaria muito de ter ficado no terceiro mandato, mas é, tem motivos ali que não vêm ao caso, que não me levaram, não me agradava continuar o terceiro mandato. Enfim, foi muito bom, porque aí o Valdir Florindo assumiu, né? E aí eu me lembro que continuei com o Valdir Florindo, inclusive organizando os congressos com ele e tal. E falando em congresso, Pamplona, quando eu assumi a academia, eu achava assim que a academia devia ter espaço próprio para fazer suas assembleias, a academia devia ter seus próprios congressos, a academia deveria organizar eventos menores nos estados. E aí começamos a organizar, se não me engano, são os simpósios, né? Não, os Os colóquios, colóquios, colóquios. colóquios. E Uma aí, expressão lá da época do mandato de Rodrigues Pinto, que ficou toda a época. Os é, colóquios. mas aí nós começamos a numerar. E na minha gestão, nós começamos a numerar os colóquios e os congressos. Mas o primeiro congresso, hoje nós vamos fazer, agora em setembro, o 14º congresso, né? E que, se você retroceder, você vai verificar que o primeiro congresso foi de 2011, né? Por quê? Porque em 2010, o congresso que eu realizei como presidente da academia foi no Lago São Francisco. Ele não foi enumerado. A partir dali, nós fomos para o Maxud, e aí foi o primeiro congresso, então. Na verdade, o congresso que nós teremos agora em setembro é o 15º.
desses contados, quando nós nos desligamos dos congressos da LTR e passamos a ter as nossas próprias assembleias. Evidente que não foi no primeiro congresso assembleia, que as assembleias ainda nós fazíamos lá no Maxud, no, na LTR. Mas eu acho que no segundo ou terceiro já passamos a fazer as nossas assembleias nos nossos próprios congressos. E aí passamos a enumerar os congressos e passamos a enumerar também os colóquios. Eram eventos, por exemplo, de posse ou pequenos seminários, saiu uma lei, alguma coisa, então nós organizávamos os colóquios. E aí eu me lembro que também uma das coisas que eu achava que era muito importante, e é muito importante, que a gente se conhecesse, que a gente tivesse encontros dos acadêmicos. E aí fizemos um encontro, o primeiro encontro dos acadêmicos no Rio de Janeiro, foi algo assim incrível, e quem ajudou a organizar foi o atual presidente, o Alexandre Belmonte. Tivemos lá uns eventos, uns encontros no hotel, nem me lembro que hotel que nós ficamos lá. Tivemos à noite uma recepção maravilhosa na casa do Ney Prado. E aí uma das propostas que eu fiz foi de nós termos congressos regionais. Isso foi muito difícil de dar continuidade. Hoje, isso é uma realidade. Nós temos congressos regionais. E aí fizemos aí, me lembro, até o quarto encontro, né, dos acadêmicos. Fizemos um encontro lá no Recife, fizemos um encontro no Maranhão, fizemos um encontro no Rio Grande do Sul. E eu me lembro que eu conheci no Rio de Janeiro acadêmicos que eu só conhecia de nome, né? Então, foi uma oportunidade incrível de conhecer pessoalmente aqueles grandes juristas que nós admirávamos tanto, mas que nunca tinha a oportunidade de ter abraçado, de ter apertado a mão, ter conversado, olhado olho no olho, né? E ter assim o prazer de concretizar a ideia de uma academia que é reunir pessoas que possam construir a felicidade por meio da amizade, estarmos juntos, né? Embora tendo diversidade de ideias, pensando de forma diferente, mas olhando para o mesmo ponto, para o mesmo lugar, né? E, e uma das coisas assim que eu achava muito estranho é que não se tinha nada da academia. Quando recebi a academia, né, do Georges Genor, eu recebi umas duas ou três caixas com alguns papéis, né? Eu falei, puxa, nós precisamos resgatar a memória da academia. Eu me lembro que tinha um, um presidente, depois até faleceu, eu acho que é um baiano, não era? O, Era o Orlando Teixeira da Costa, do Pará. exatamente, isso. E aí me parece que aí nós perdemos muita coisa da academia. Até depois conversei com a viúva dele, e também ela não sabia mais onde estava, etc. Bom, enfim. Aí surgiu a ideia de a gente, então, resgatar a memória da academia por um método chamado método oral. Quer dizer, cada um conta o que sabe da academia, né? E é engraçado porque, se a gente ler, depois até foram publicados dois volumes, e até depois eu, falando com o nosso presidente atual, falou, não, vamos agora fazer o terceiro volume. Porque eu acho que a metade dos acadêmicos, né, e não está nesse livro de memória, porque nós terminamos isso em 2014, depois de 2014, eu acho que mais da metade ingressou na academia. Então, foi muito interessante, porque tem até, às vezes, pequenas contradições, mas esse é exatamente o método oral, ou seja, de se construir a história por narrativa. Cada um tem sua narrativa, a sua forma de ver, como é que sentia, etc. Então, conseguimos fazer isso. Foi muito interessante isso, né? Então, eu acho assim que a academia hoje ela ganhou uma projeção muito grande, né? E engraçado porque hoje eu assumi, depois me convidaram para assumir a presidência da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, e eu já tô vou terminar o mandato agora de 3 anos. Fiz a mesma coisa, porque a Academia Ibero-Americana ela tem já 50 anos, né? Ela é de 73. E tem uma história interessante, porque ela, o embrião da história da nossa Academia Ibero-Americana é lá em São Francisco também, né? E dali surgiu a ideia de se montar um congresso em Madrid para lá, então, criar os estatutos e criar essa academia.
tivemos alguns presidentes, eu acho que o Russomano foi presidente, né? E eu sou, se não me engano, o segundo presidente brasileiro. E uma das coisas que também já fiz, já estou concluindo agora, é resgatar a memória da Academia Ibero-Americana, né? Porque eu acho que é uma maneira de nós levarmos para as gerações futuras, né, aquilo que se apaga das memórias, né? Saber quem foram esses juristas que construíram a história do direito do trabalho. A mesma coisa aconteceu na academia. Imagina quantos juristas importantes, né, eh, construíram a Academia Ibero-Americana, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Aliás, falando em Academia Brasileira, uma vez eu estava entregando um diploma de membro, como é que chama, Pamplona? Honorário? Membro Honorário? honorário, para o presidente, para o professor Pedro Romano Martinez, que faleceu. Foi uma coisa assim, eu fiquei assim surpreso com essa notícia tão jovem, né? Eu estava lá no Porto, entregando para ele o diploma de membro honorário da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Ele falou assim: professor Manrich, Academia Nacional da onde? Né? Nacional da onde? Eu vou colocar na minha parede aqui em Lisboa, aqui no Porto. Eu acho que ele era, naquele tempo ele dava aula na Faculdade Católica do Porto. Depois ele foi diretor da Faculdade de Lisboa, né? Então eu falei, puxa vida, você tem razão. E aí nós tivemos uma reunião da diretoria e foi aprovada essa mudança depois eu não me lembro se foi feito algum referendo, se isso era de competência da própria diretoria, e foi alterado o nome para Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Então, eu acho que foi assim importante isso, porque é uma academia que se projetou no mundo inteiro, né? Hoje é uma academia que tem nome, respeitada, ela é citada, né? Então, é incrível isso. E como as coisas vão acontecendo, né, Pamplona? É verdade. E você fez uma gestão de resgate da memória, de consolidação da institucionalização e no caminho da internacionalização da nossa academia. E esse programa, que é o ABDT Memória Viva, também tem essa finalidade, porque nós estamos trazendo para a comunidade jurídica nacional e internacional justamente depoimentos dos próprios membros da academia, contando justamente a sua vida no direito, a sua vida no direito do trabalho e a sua vida na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Isso, sem sombra de dúvida, e receba, sem sombra de dúvida, meu chamado eterno presidente, também um mérito por esse programa, porque faz parte dentro de uma diretriz que Vossa Excelência estabeleceu lá no seu mandato. E depois já ter ouvido aqui, querido, ouvido um pouco da sua vida, ouvido um pouco das suas vocações, da sua atuação no direito do trabalho e na Academia Brasileira de Trabalho. Eu gostaria, assim como considerações finais suas, né, ter a oportunidade de ouvi-lo sobre o que você pensa que virá o futuro. É um exercício de dom de profecia, muitas vezes. Mas Ah, como vendo o horizonte, o que você espera ou você torce pelo direito e pelo direito do trabalho no Brasil e no mundo? o direito do trabalho era uma cadeira muito sem importância, né? O advogado trabalhista também não tinha muita importância. O Júlio Gomes escreve um livro, Direito do Trabalho, onde ele coloca isso no primeiro capítulo. É incrível. Esse professor de Portugal, que hoje é membro da Suprema Corte lá, que veio muitas vezes aqui no Brasil, fazer conferência para a nossa academia, e é membro correspondente também. Mas o direito do trabalho, ele, aos poucos, foi pegando uma importância muito grande. O advogado trabalhista hoje é um profissional importante, no sentido de ele ter que dialogar e transitar em diversas áreas, não só do direito, como também economia, sociologia, etc., né? Da mesma forma como o juiz do trabalho, né? E construímos, então, um, um ramo do direito, né, com instituições importantes, né, não só a Justiça do Trabalho, como o Ministério Público do Trabalho, com uma classe pujante de advogados trabalhistas, né, de tal maneira que
a academia brasileira hoje, congregando advogados, procuradores, juízes, desembargadores, né, ministros, eh, tem um papel importante na sociedade. E o direito do trabalho, hoje, ele é, digamos assim, colocado na confluência das grandes questões econômicas e sociais. Tudo passa pelo direito do trabalho, tudo reflete o direito do trabalho acaba refletindo também na sociedade. Então, eh, cada vez mais pelas transformações do mundo do trabalho, as novas tecnologias, então eu fico assim sempre muito feliz de ver que a academia está sempre cada vez mais consciente disso, cada vez mais levando em conta essas transformações, né? E aí vem uma questão que me preocupa muito, né? De academia eh, atrair os grandes acadêmicos, aqueles que possam realmente continuar dando à academia essa ideia de respeitabilidade, ser esse centro de, de propulsor das grandes questões que são debatidas para as grandes mudanças do direito do trabalho, né, no sentido de construção de um conjunto de normas de proteção do trabalhador, não apenas daquele empregado típico, dentro daquela ideia de que nós estamos construindo uma sociedade onde ela se volta para a pessoa que trabalha, não é? Não é só o trabalhador, mas também aquele que é o empregado, que é o empresário, que é o empreendedor e assim por diante, né? E, e é evidente que nós temos divisões de ideias a respeito disso, né? Ideias de mais conservadoras, mais abertas, e essa é a riqueza da academia. A academia tem que ser um espaço aberto para conseguir abrigar todas essas ideias, porque não é uma ideia só que vai ser levada adiante. E por isso ela tem que ser aberta a, aos diversos pensamentos, às diversas ideologias. E eu sempre afirmo isso e gosto de deixar claro que nós precisamos atrair para a academia quem consegue dar mais prestígio ainda à academia, e não aqueles que ainda estão construindo sua carreira e precisam da academia para que a academia os impulsione na carreira, não é? E, então, nós temos grandes juristas que ainda não pertencem, não integram a academia, e vamos fazer um esforço muito grande para que esses grandes juristas venham a integrar a nossa academia. Tá certo? Então, porque a academia não poderia ser uma ilha isolada, pregando para uma pequena parte da sociedade, né? Hoje nós temos aí diversas formas de pensar o direito do trabalho, né? Como um conjunto de regras que protege aqueles que trabalham, né? Nós temos hoje aí, principalmente na União Europeia, uma grande preocupação de ter um estatuto que proteja, por exemplo, esses trabalhadores de plataformas digitais, não só garantindo uma remuneração mínima, como um conjunto especializado de direitos, né, para que não fiquem nesse limbo do direito. É uma posição complicada essa, porque quando se pensa nisso, se imagina que necessariamente deveríamos, então, dentro do nosso sistema, colocá-los no âmbito da CLT. E não é exatamente, talvez, essa solução que se encontra hoje na União Europeia, em países como a, a Inglaterra, o próprio Estados Unidos. É óbvio, cada um tem uma legislação diferente. Estados Unidos é, classificando os trabalhadores em três categorias diferentes, ou na Espanha, tendo lá uma terceira via, o que acontece também na Itália, né? Cada um já classificando os trabalhadores de plataforma dentro de um determinado sistema. Nós não conseguimos dar uma resposta para isso, o Supremo está debatendo essa questão, mas me parece que nós deveríamos ter a capacidade de levar subsídios para que possamos encontrar uma solução para que todo trabalhador
tenha um marco mínimo de proteção, né? Embora não sendo sendo aplicado a CLT necessariamente, né? E conseguir entender que é possível a proteção fora da CLT e que é possível a prestação do serviço fora do contrato de trabalho e que essas questões poderiam ser resolvidas, esses eventuais conflitos daí decorrentes, dentro da própria Justiça do Trabalho, mas sem que a Justiça do Trabalho aplicasse a CLT, e sim o estatuto próprio, não é? Se é um contrato de franquia, se é um contrato de representação comercial e assim por diante, não é? Porque quando a Justiça do Trabalho acaba entendendo que todo trabalhador, pelo fato de trabalhar, é subordinado e, portanto, tem direito à aplicação da CLT, acaba tendo aí um ativismo judicial inaceitável, né? Isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Talvez não seja por aí. Talvez nós pudéssemos repensar isso, né? E o Supremo vem colocando algumas balizas em relação a isso. Então, me parece que essa questão é a questão mais central que vivemos hoje, porque, definido isso, nós não temos como impedir o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, se vamos perder empregos, se vamos criar empregos, se teremos empregos de menor qualidade, pior qualidade, né? Aí vem o problema de educação, o problema de qualificação do profissional dos trabalhadores, etc. Mas o papel do direito do trabalho é o papel que ele tem desde o começo, né? Proteger quem trabalha, e protege de uma maneira que foi consolidada, mas voltada especialmente para aquele trabalhador do chão da fábrica da Revolução Industrial. Mas isso mudou. Nós temos hoje um cenário completamente diferente, né? Então, me parece que esse é o grande desafio que a academia tem hoje, né? De oferecer para a sociedade um caminho a ser encontrado para que nós não tenhamos trabalhadores privilegiados e trabalhadores descartados, né, que fiquem marginalizados desse processo civilizatório de proteção. Então, me parece que a academia nunca teve, como hoje, um desafio tão grande. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E eu sempre penso, não exatamente no dia de hoje, penso naqueles que irão ocupar os nossos lugares hoje na academia, tendo a convicção de que eles terão essa percepção, né, de que esse papel continuará sendo desempenhado para aqueles que integrarão a academia no nosso lugar que ocupamos hoje, né? E assim a academia continuará desempenhando seu papel histórico. E assim o caminho vai sendo construído, porque talvez o caminho não exista, o caminho se faz caminhando. E neste caminhar nós podemos encontrar talvez os nossos destinos e tudo aquilo que nós sonhamos na ideia de garantir dignidade a todo aquele que trabalha e todo aquele que empreende, a todo aquele que usa o seu esforço em benefício de si próprio, da sua família e da sociedade. E meu amado amigo, parceiro, confrade, meu paradigma, meu eterno presidente Nelson Maícha, foi uma satisfação imensa ter esse momento de ouvir, compreender e mostrar para o mundo um pouco da sua história e da sua visão. Meus amigos e minhas amigas, este foi o ABDT Memória Viva. Veja esse vídeo, curta, comente, compartilhe e aproveite também para divulgar todos os demais vídeos dessa playlist. Veja também o ABDT Entrevista, veja o nosso perfil no Instagram, veja os nossos podcasts nas plataformas digitais, notadamente no Spotify, e aproveite para conhecer um pouco mais de cada membro e de todo o potencial da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Até a próxima. Até mais, muito obrigado. Bom dia, bom dia. Justiça queremos.